por puro ressentimento, utilizam para perseguir a direita. Não satisfeitos, vêm agora com esse incidente de fogos de artifício e utilizam como obstáculo ao projeto da anistia. O projeto da anistia não é apenas para ajudar esses presos, não. É para ajudar o próprio judiciário, Toda a sociedade está vendo, é evidente e claro, que essas decisões, essas condenações são injustas. Penas mais do que desproporcionais. Mas a verdade é que eu não me aguento, porque eu fico impressionado com o tamanho do cinismo. O cidadão vai à tribuna, fala da deputada Sâmia, minha companheira de vida, fala do meu cunhado, porque sabe que é um assunto que fere a família, e depois vem aqui me cumprimentar, me dá a mão, não dou a mão, como se ela não tivesse aqui do meu lado. Há muito carinho por você. E o outro vem e chega aqui do lado também e retira ele e fala assim: não fica aí perto, porque senão você vai se lamear. Aí depois eu sou o violento. Eu sou aquele que reage agressivamente. É natural aguentar esse tipo de coisa? É natural aguentar esse tapinha nas costas? Quer dizer que vai falar comigo desconhecendo a presença da deputada Sâmia, que aqui ela é parlamentar, ela é a deputada federal eleita por São Paulo, Sâmia Bonfim. Se ele tem que pedir desculpas a alguém, ele tem que pedir desculpas a ela. Não é se virar para mim e querer ficar numa política de boa vizinhança comigo, como se isso seria natural. Que porcaria de ser humano eu seria se agora ficasse de abracinho com ele, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Me chama a atenção a que ponto chega a estupidez humana, para dizer o mínimo. Eu queria falar da PEC 5, estou aqui aguardando não sei quanto tempo para falar da PEC 5, da votação dessa matéria, mas não dá. Quero te dizer que conta com o meu voto contra a sua cassação. Ainda vem dizer isso aqui, por carinho. Olha, vá procurar um outro para falar esse tipo de coisa, porque comigo não vai colar, não vai colar. Eu estou defendendo o mandato parlamentar no Conselho de Ética com todas as armas que tenho. Vou defender ele com toda a disposição das pessoas que se sentem representadas no mandato. Estou colocando todas as minhas energias em respeito. Peço mais 30 segundos. Para concluir, senhor deputado. Estou fazendo a defesa do mandato, principalmente em respeito às pessoas que se sentem representadas por ele. Mas não vou vender a minha dignidade por mandato. E não vou ficar de abracinho ou de tapinha nas costas depois disso que fez aqui o parlamentar. Se ele quer pedir desculpas... Para concluir, deputado. Se ele quer pedir desculpas a alguém, que ele vá à tribuna, que ele faça um pedido de desculpas e que se dirija diretamente à deputada Sâmia Bonfim para fazer o pedido de desculpas daquilo que ele não deveria nem ter dito. A deputada Sâmia não precisa da minha defesa, porque ela já respondeu ao parlamentar com todas as letras. Mas que esse tipo de ação... Para concluir, deputado Glauber. Que esse tipo de ação mesquinha, para dizer o mínimo, e com a utilização desse tipo de expediente que eu fico com dificuldade de nominar, não se transforme em regra.
nas relações humanas. Obrigada, presidente. Eu queria anunciar que eu, em setembro, protocolei o pedido para que seja pautado aqui no plenário um requerimento de urgência sobre o projeto de lei 2531 de 2021, que estabelece o piso salarial nacional dos trabalhadores da educação no Brasil. Eu sou membro da Comissão de Educação e nós conseguimos aprovar esse projeto na comissão de forma unânime. E esses trabalhadores estão muito mobilizados, já vieram aqui ao Congresso Nacional muitas vezes para instituir esse gesto que, na verdade, é uma justiça com quem também constrói a educação pública brasileira. Nós sabemos que o piso salarial já existe para os professores, aqueles que estão na sala de aula, mas a educação ela é feita de forma completa, complexa, também por aqueles que estão no setor administrativo, nas demais áreas pedagógicas e, portanto, esses trabalhadores também merecem o direito ao piso salarial. Por isso eu venho aqui reforçar o pedido para que esse projeto possa ser pautado no plenário e eu tenho certeza que existem representantes de todos os estados do Brasil que se sensibilizam e que podem também atender a essa reivindicação que é justa, necessária e que precisa avançar, sobretudo num contexto em que há muitos governadores e prefeitos que, inclusive, não pagam nem sequer o piso salarial dos professores, como é o caso do governador Tarcísio no estado de São Paulo, que os professores seguem em luta e agora se unificam com os demais trabalhadores da educação para que esses direitos sejam garantidos. Eu fui um dos deputados que foi no G20 também, acompanhei de perto essa articulação pela primeira vez na história de todos esses 20 países que fizeram o G20 social. Lá estavam todos os movimentos sociais que reivindicam moradia, que reivindicam distribuição justa e adequada dos impostos no país, que reivindicam que haja taxação das grandes fortunas, e de lá saiu um belo documento onde foi recebido ainda no sábado de meio-dia, depois do meio-dia, pelo presidente Lula e pelo líder da África do Sul. E agora vai ser compartilhado com todos os chefes de Estado que estão hoje lá. Então teve o G20 social e o G20 das lideranças, das maiores lideranças do planeta que estavam lá. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e ser liderado por um presidente que defende a democracia plena e que articula com o planeta a diminuição da pobreza, da fome e da injustiça social. Isso é muito importante. E veja só os pontos fundamentais que são relevantes dizer aqui, que não dá para falar tudo em 3 minutos. Mas, por exemplo, o que eles defendem na realidade, sobre os temas que marcaram: combate à fome, à pobreza e à desigualdade. Como trabalhar com isso? Como fazer com que seja mais justa a distribuição com relação a isso? Exige o seguinte: urgência e prioridade máxima, aliança global contra a fome e a pobreza. Soberania, eles defendem a soberania alimentar a partir da produção de alimentos saudáveis. Significa diminuir ou acabar com o uso de agrotóxicos, criar uma política mundializada para produzir alimentos que deixam as pessoas com mais saúde. E a centralidade do trabalho decente, que trata da PEC, para acabar com a PEC, essa PEC do 6x1, que a gente precisa discutir com urgência nessa casa, que é encabeçada pela Érica Hilton, e outros deputados fizeram esse projeto parecido no passado, vai se somar todos esses projetos. E também sobre a sustentabilidade. Isso é um tema extraordinário sobre a mudança do clima e a transição justa. E já finalizo, presidente. E isso tem a ver com a mitigação da contribuição nacionalmente determinada de acordo com o Acordo de Paris. Isso foi puxado nesse documento, está com os 20 chefes de Estado. E também a criação de um fundo de floresta tropical para sempre. O que nós cuidamos, nós preservamos bastante, mas nós temos que ser compensados com isso. Isso é o desafio. Para concluir, senhor deputado. E isso é relevante. E a reforma da governança global, que significa reforma das instituições internacionais que se replicam na realidade geopolítica contemporânea.